Hoje nós vamos fazer um programa um tanto que diferente. Vamos falar da família, né? Você, o senhor, a senhora que tem criança em casa, eu tive uma experiência com 2 garotos que eu tenho e eu achei essa experiência, interessante, então eu convidei a psicóloga Marilza Rosalém Oliveira Souza para falar aqui com a gente desta experiência que eu tive, que eu tenho certeza muitos pais, muitos de vocês passaram ou estão passando, precisam de saber mais detalhes como que funciona essa psicologia clínica escolar. É isso? É. Então vamos apresentar a psicóloga Marilza Rosalém Oliveira Souza. Tudo bom? Tudo bem. Bom, eu sou psicóloga já há 5 anos e eu atuo na área clínica desde 2000, atendendo a crianças, adultos, adolescentes, e também atuo junto às escolas, oferecendo consultoria, né, assessoria, às necessidades que a escola apresenta, desde atendimento aos alunos, né, em consultório, até palestras, atendimento dentro da escola. O seu trabalho é basicamente em escola? Você gosta disso? Você especializou nisso? Eu estou me especializando em distúrbios de aprendizagem, né? E estou em fase de conclusão nessa especialização. Então, a minha área sempre foi voltada para a clínica e também ao atendimento às escolas. Você né? tem uma clínica, né? Tem Então, um assim, como consultório. é que se deu essa casadinha? A sua clínica, vocês fizeram um projeto, vocês têm um projeto e levam para as escolas. Exatamente. Assim, você vê essa necessidade. Eu fazendo essas perguntas, evidentemente, como eu já passei por isso, mas para o telespectador entender bem como é que é. Porque a gente acompanha no cotidiano, diário, tantos problemas que existem de casais separados, violência, TV, é mais ou menos por aí. Isso acaba refletindo na criança e aí... Isso, porque assim, a escola é uma extensão para a criança do ambiente doméstico. Né? Porque assim, dentro do desenvolvimento infantil, a escola entra como o segundo maior ambiente que a criança permanece uma parte do dia, né? Tem crianças que ficam desde pequenininhas na escola, de manhã até à noite. Então a escola sempre representou para a criança, é um mundo onde a criança vai se desenvolver e vai desenvolver habilidades e vai desenvolver potenciais, né? E que é muito importante que a criança tenha um desenvolvimento sadio dentro da escola também, não só dentro de casa. Então, assim, mas assim, como é que se dá isso? Vocês esperam primeiro a escola ou alguém, um pai, Bom, o que acontece procurar vocês, assim, ou esse trabalho já está dentro? Não, a escola... Tem um acompanhamento com a escola. O que acontece assim, a escola ela tem todo um atendimento às necessidades enquanto educação da criança, né? Então a criança ela chega de casa já com uma estrutura familiar existente, seja ela qual for, certo? E a escola tem que acolher essa criança. Muitas vezes essa criança começa a apresentar algumas dificuldades em sala de aula e que não necessariamente estão relacionados apenas às questões de conteúdo escolar, né? Quer dizer, não é apenas um atraso pedagógico, não é apenas uma dificuldade. A criança não consegue acompanhar o desenvolvimento dentro de sala de aula. Isso tem bastante, né? Tem muito. Hoje em dia é um dos principais, vamos dizer assim, sintomas dentro da escola, é essa questão do aluno não conseguir acompanhar. Porque até então a maioria colocava a culpa nessa mudança de ensino que teve, né? Assim, mudou muito do meu tempo, creio que o seu é mais jovem. O Giba também não, mas assim, mudou bastante. Aquele tempo que a professora pegava a régua e lascava na mão do aluno, hoje não é mais assim. Quer dizer, o aluno hoje ele tem mais liberdade dentro da sala de aula. Exatamente, assim, tudo mudou muito. O conceito de família mudou, a escola mudou, a criança também já não é a mesma, né, de antes, de épocas atrás. O que acontece dentro da escola, né? A criança ela chega já com uma estrutura
familiar, muitas vezes os pais que trabalham fora, né, e passam o dia todo fora, eles oferecem uma outra realidade para essa criança. Então ela não tem aquele acompanhamento direto por parte, principalmente da mãe, que ficava antes, né? Ou ela tem uma babá, ou ela fica direto na escolinha, nesse período integral. Isso quando a criança é pequena. Quando a criança é maior e já está em nível de alfabetização, primeira série, segunda série, enfim, a educação do ensino fundamental, a educação formal, né? Que hoje, com a mudança que ocorreu, né, a criança já está também começando mais cedo na escola. Que houve essa mudança. Exatamente, de novo, a criança começa na primeira série com 6 anos. E isso gera mais, vamos dizer assim, maior dificuldade, porque assim, a criança ela tem um processo de amadurecimento, inclusive cognitivo. E a criança, nessa idade, de 6 para 7 anos, ela ainda está concluindo algumas aquisições, algumas habilidades cognitivas que ela precisaria de mais algum tempo, talvez mais um ano. É isso que eu ia perguntar. Assim, na opinião do psicólogo, qual seria a data ideal para a criança estar indo mesmo para a escola? Não a questão do maternal. Até porque hoje é bem assim, a criança com 3 aninhos já está numa escola, porque aquilo lá é uma escola, né? Sim. Já tem aquele clima, todo aquele aparato escolar, exatamente. Não é a casa. Evidentemente, quando a criança chega na idade de ir para uma primeira série, ela já tem essa carga, pode-se dizer assim. Exatamente. Assim. E aí que por isso que o acompanhamento psicológico é importante. Então, também, né? A criança ela passa por fases de desenvolvimento, né? E ela passando bem por essas fases, o acompanhamento seria numa questão assim, de ajudar os pais e ajudar os profissionais da escola a entender quais são os comportamentos esperados para cada idade. Existem alguns comportamentos que são esperados para cada idade. O que acontece é que assim, muitas crianças estão iniciando a primeira série de uma forma bastante imatura, não só cognitivamente, mas também emocionalmente, afetivamente. E isso faz com que a criança acelere o aprendizado dela sem estar pronta para isso. Isso assim, dos casos mais simples, vamos dizer, até os casos mais complicados. Até os casos mais complicados. Agora dos casos mais complicados, vamos deixar para o segundo bloco, chamar nossos comerciais e depois a gente continua aqui com a psicóloga Marilza Rosalém. Já. Univídeo, a sua melhor opção em DVD, VHS e games. Com mais de 4.000 títulos à sua disposição e atendimento personalizado. Univídeo, o melhor preço da região. De segunda a sábado, das 10h30 da manhã às 10 da noite. E aos domingos, do meio-dia às 7 da noite. Avenida Salvador Sindona, 275, Jaguaribe. Telefone 3609-6098. Univídeo, a sua melhor opção. Venha conferir. Nadar é um esporte completo, faz bem para o corpo e para a mente. Na Beck Academia da Família, você encontra piscina olímpica aquecida e coberta, aulas com professores especializados para adultos e crianças, hidroginástica, condicionamento físico. Para seu maior conforto, a Beck oferece lanchonete e estacionamento no local. Convênios com condomínios, empresas, escolas e plano familiar. Beck Academia da Família. Ganhe saúde e qualidade de vida para você e sua família. Já voltamos com o nosso programa de Conversa aqui para a TV Osasco e hoje estamos recebendo a psicóloga Marilza Rosalém Oliveira de Souza. Seria interessante até se a gente pudesse colocar no ar aí algumas perguntas, que eu tenho certeza que você que está em casa, que tem um filhinha e tal, tem algumas dúvidas que poderia estar perguntando. Mas olha, do último bloco, nós vamos deixar aqui no ar para vocês
o telefone e o endereço da Marilza, para que você, de repente, queira estar fazendo aí uma consulta, ou também as escolas, onde você já atende normalmente, né? Marisa, nós falamos dos casos mais complicados. Assim, como é que vem, como é que chega esses casos, os causos para você? Bom, como é que se percebe quando a criança está com problema na escola? Nós estamos vivendo uma época de violência na escola demasiado. De um modo geral. De um modo geral. Isso tem a ver também com isso tudo que nós estamos conversando? Tem tudo a ver, né? Porque assim, o desenvolvimento da criança ocorre não só de uma maneira, não só intelectual, existe o desenvolvimento emocional, existe um desenvolvimento físico, motor. Então a criança, ela é um ser, né, em desenvolvimento, e como uma planta, né, precisa de todos os cuidados necessários para que esse desenvolvimento ocorra de uma maneira saudável. Então a criança sofre influência do ambiente onde ela vive no ambiente familiar. Se esse ambiente familiar é adequado e oferece condições adequadas para o desenvolvimento dela, ela vai ter condições de desenvolver as habilidades naturais, no tempo devido. Se ela tem um ambiente escolar também adequado, onde ela possa, né, explorar as habilidades tanto cognitivas, quanto afetivas, quanto sociais dela, ela também vai ter o desenvolvimento adequado. Agora existe um aspecto que é individual, que é da criança. Muitas crianças também já vêm com dificuldades anteriores a tudo isso e pode apresentar problemas, mesmo tendo condições adequadas de ambiente. Então, cada caso é um caso, na verdade. E essas sessões podem ser em grupos e podem ser individuais? Então, o que acontece? Dentro da escola, quem detecta primeiro o problema? O professor. O professor. Porque o professor ele está ali todo dia com a criança, ele conhece a criança, ele sabe como a criança chega e como a criança fica no final do ano. Então, é um processo longo aí. Quer dizer, aí esse professor encaminha e aí vai ver se esse atendimento o que acontece? A criança ela tem... dentro da aprendizagem de cada idade, é esperado determinadas respostas da criança para aquele momento. Se aquela resposta não ocorre, e por mais que faça-se estimulação, então muda o jeito de ensinar, traz recursos, o professor ele vai tentando fazer isso dentro de sala de aula. E mesmo assim, por exemplo, a criança não aprende, né? Não consegue acompanhar o grupo, não consegue deslanchar, ou, por exemplo, tem uma dificuldade em termos de comportamento, a criança é muito agitada, o que tem muito hoje, né? É assim, a famosa hiperatividade, né? Isso vem de onde? Então, isso é um distúrbio de atenção. A hiperatividade, ela é um distúrbio de comportamento, né? E precisa ser avaliado, diagnosticado corretamente para ser tratado, porque é um distúrbio da criança, assim como outros. Se não tratado, isso pode gerar problemas muito graves para a criança, para a escola, tanto no momento atual quanto para a vida futura dela, né? Isso, hoje em dia, é o que mais aparece. Então, a questão da hiperatividade, do déficit de atenção, tem a questão de limites e disciplina. Né? Os mais velhos falam assim, né? Mas na minha época não tinha nada disso. Eu estudava em colégio de vida público e com professores que puxavam orelha e tudo, não tinha nada disso. Por isso que eu falo, mudou. O que é? Qual é a diferença do aluno, do estudante de épocas atrás com esse aluno de hoje? É que assim, como a família mudou muito também, né? A forma dos pais educarem e criarem, né? Mudou. Assim, o que acontece? As crianças, elas não têm mais aquela condição inicial de, por exemplo, ficarem em casa até os 6 anos de idade. Já vai cedinho para a escola, para a escolinha. Tem criança que vai com 4 meses de idade, quando a mãe acaba a licença maternidade dela. Então ela já cresce no ambiente escolar. E quando está em casa, liga a televisão para a televisão tomar conta da criança. Exatamente. Chega cansado, não tem aquela disposição muitas vezes. Às vezes até quer, mas está cansado mesmo, né? E aí acaba acontecendo isso, né? Então o que hoje as crianças estão crescendo muito sozinhas, em apartamentos, né? A única
A única companhia que elas têm é a televisão ou a babá, quando tem a babá, né? Ou a avó, e o videogame. E o computador. Quer dizer, são tecnologias que antes, por exemplo, não existiam tanto nos lares. E hoje existe. Né? Então, assim, existe uma hiperestimulação dessa criança na área cognitiva, só que o emocional dela não acompanha. A maturidade afetiva dela não acompanha. E para a aprendizagem ocorrer de uma forma adequada e se ter um sucesso na aprendizagem dessa criança, seja ela aprender a ler e escrever, seja ela conseguir realizar as operações básicas de matemática, conhecer a respeito da história, do corpo humano, enfim, cada nível de conhecimento. A criança, de repente, está com dificuldade de aprender a ler, de escrever, e o pai, a mãe, se não está bem preparado, não presta atenção, fica chamando a criança de burro, né? De lerdo, de preguiçoso, de não consegue. Isso é o que mais acontece dentro de casa. Você que é pai, você que é mãe? E até em algumas escolas. Escolas. Em algumas escolas, com alguns professores que não têm esse conhecimento a respeito dos distúrbios de aprendizagem. Né? Então, assim, isso hoje, não é que antes não tinha. Tinha também, só que hoje está sendo muito mais estudado a respeito. Hoje está sendo muito mais divulgado a respeito. Né? Dá mais importância para isso. Vamos dizer assim que hoje nós estamos conseguindo levar a psicologia, o estudo da psicologia, as neurociências estão avançando bastante nesse sentido. A psicopedagogia, que é a união da pedagogia com a psicologia, são profissionais que estão podendo Daria para você contar assim, alguma experiência que você teve, assim, sem, não precisa citar nome nem nada, mas alguma experiência só para elucidar melhor a história? Tem jeito ou não? Sim. Mas depois dos comerciais. Tá bom. A gente volta já já. Nadar é um esporte completo, faz bem para o corpo e para a mente. Na BEC Academia da Família, você encontra piscina olímpica aquecida e coberta, aulas com professores especializados para adultos e crianças, hidroginástica, condicionamento físico. Para seu maior conforto, a BEC oferece lanchonete e estacionamento no local, convênios com condomínios, empresas, escolas e plano familiar. BEC Academia da Família, ganhe saúde e qualidade de vida para você e sua família. Univídeo, a sua melhor opção em DVD, VHS e games. Com mais de 4.000 títulos à sua disposição e atendimento personalizado. Univídeo, o melhor preço da região. De segunda a sábado, das 10h30 da manhã às 10 da noite e aos domingos do meio-dia às 7 da noite. Avenida Salvador Sindona, 275, Jaguaribe. Telefone 3609-6098. Univídeo, a sua melhor opção. Venha conferir. Rápido, já estamos de volta. Hoje o nosso programa de Conversa em Conversa está com a psicóloga Marilza Rosalém Oliveira Souza. Nós estávamos falando de... você ia dar um exemplo, dá para dar um exemplo assim de alguma pessoa que você tratou que tem um distúrbio de aprendizagem? Isso. E como que foi esse você conseguiu resolver, encaminhar essa criança para o melhor aprendizado? Bom, olha, assim, eu atendo bastante crianças, né? Eu recebo muitos encaminhamentos da escola e as queixas são as mais diversas, né? Existe, a queixa maior hoje é em relação à questão da agressividade e a questão da hiperatividade, né? São duas coisas que são distintas, mas que são confundidas muitas vezes, né? Agressividade. Agressividade é uma coisa assim, a criança agressiva,
como já, inclusive eu atendo uma criança que tem uma questão assim, de se opor às regras, de se opor à ordem, né? De se opor à autoridade. Ela não aceita nenhum tipo de regra, nem de limite, nem da família, nem da escola. E isso acaba gerando uma série de transtornos dentro da escola, né, e dentro de casa. Quer dizer, ela não tem nenhuma questão cognitiva específica, porque assim, existem vários distúrbios de aprendizagem, desde aqueles que têm ordem apenas emocional, aqueles que têm uma ordem emocional e também cognitiva, né? Ou seja, tem um déficit cognitivo, existe alguma questão a nível físico, inclusive. Então, cada caso é um caso. E esse caso em específico, assim, a aprendizagem dele acaba sendo prejudicada por conta desse comportamento, porque ele não aceita, vamos dizer assim, participar das atividades que a professora oferece dentro de sala de aula. Então ele não aceita fazer nada daquilo que ele acha que ele não consiga. Então, para um aluno assim, o tratamento teria que ser particular. Esse não pode ser tratado no grupo. Poderia sim, porque assim, o atendimento em grupo e o atendimento individual são atendimentos com abordagens diferentes, né? O atendimento individual vai focar nas questões específicas da criança, né? Trabalhar a dinâmica familiar, porque precisa trabalhar a dinâmica familiar, e fazer o atendimento, assim, fazer o acompanhamento junto à escola. Porque esse trabalho que eu realizo, ele é feito não só apenas dentro do consultório, ele é feito dentro da escola, quando eu entro em contato com as professoras, quando eu entro em contato com as coordenadoras, para saber de que maneira trabalhar com esse aluno de uma forma multidisciplinar. Isso quando a clínica está fora, né? Eu atendo muitas crianças em consultório, né, particular. E o que eu vejo chegar muito, assim, as queixas escolares, na verdade, é como se a escola fosse o reflexo, né, dentro de sala de aula, fosse o reflexo daquilo que a criança está vivendo, muitas vezes, no ambiente familiar. Então, a escola, o que faz? Ou a ausência desse ambiente familiar, né? A falta de estrutura, muitas vezes, a falta de estrutura não é estrutura material. Às vezes a criança tem uma estrutura econômica, material, excelente, mas a estrutura emocional dos pais nem tanto. Mora bem, estuda numa escola paga, particular, mas quer dizer, mas tem muitos problemas. Não, isso não é tudo. Não, com certeza. Né? O que acontece assim, quando a criança ela não tem oportunidade de se desenvolver junto a outras crianças, né? Quer dizer assim, o ser humano é um ser sociável. Só que ele só se torna sociável na presença de outras pessoas. Essa questão, por exemplo, né, de não aceitar regras, de não aceitar limites, muitas vezes vem de uma dificuldade já anterior, né, principalmente dos pais, de colocar limites desde pequeno. Né, desde pequenininho e oferecendo, de repente, assim, muito estímulo para a criança. Então, acaba dando tudo que a criança pede, faz tudo o que a criança quer, né? Ou permite que ela faça tudo o que ela quer e não direciona, porque são os pais que têm que direcionar. Exato. A criança ela não tem condições de escolher por si mesma, ela tem condições assim dentro de cada faixa etária. Então, se dentro da faixa etária os pais percebem que aquilo que a criança quer vai ser prejudicial a ela, ele não tem que deixar fazer. Mesmo que ela chore, mesmo que ela esperneie. Então, o que acontece? Vai desenvolvendo alguns distúrbios, provocando o quê? Transtornos de comportamento. Aí, assim, a questão da agressividade, a agressividade é humana, mas ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser canalizada. Existem crianças que mostram esse lado mais cedo. Correto. E quem tem que canalizar isso, quem tem que trabalhar isso são os pais.
muitas vezes não conseguem, então eles jogam para a escola. A escola não consegue, joga para o profissional. Joga professor. Fica aquele empurra-empurra. Então acaba ficando esse empurra-empurra. Maurício, já está esgotando o tempo. Viu como é rápido? De repente a gente marca uma outra sessão aqui com a psicóloga para dar mais uma dica aí para os pais. Eu vou deixar então para vocês o telefone e o endereço da Marilza Rosalém Oliveira Souza. Olha aí, psicóloga. O nome, né? Vocês já anotaram. Telefone 3682-4781. 3682-4781. Tem um celular que é 9877-6979. O endereço fica aqui na rua Salim Brechara, próximo aqui ao estúdio da TV Osasco. Rua Salim Brechara, 494, é isso? Não, 404. 404. Isso. Tá bom? Aqui no Bela Vista, pertinho. Isso. Mas tem mais alguma coisa que você queira falar? Desse projeto escolar? Bom, o projeto que eu desenvolvo nas escolas, basicamente é um projeto assim, diferenciado, né? Que as escolas não possuem esse atendimento, que seria levar a clínica para dentro da escola. Como um apoio, né? Não para tratar a criança especificamente, mas um apoio com grupos, né, de arte terapêutica. Seria interessante você levar esse projeto para a Delegacia de Ensino, ou para a PM, ou para o POSP, seria essa a ideia? A ideia seria ampliar para as escolas, né, para poder... Tá vendo? Tô dando a dica aí. Atender às necessidades, porque muitas vezes os pais não levam a criança para o consultório por uma questão de tempo, uma questão financeira, né? E a escola dando essa oportunidade, a criança vai ser trabalhada nas dificuldades dela e também vai atender às necessidades do pai, né? Dos pais, em termos de tempo, em termos de dinheiro, porque o atendimento é em grupo, né? Dentro de um contexto escolar, mas como suporte ao professor, né? Suporte assim, retira-se as crianças num outro momento, né? Trabalha essas crianças num outro momento dentro da escola, que o professor não consegue dar atenção. Então trabalha-se num grupo menor, né? Onde vai poder desenvolver esses aspectos que ficaram defasados. Tá certo, Marilza. Terminou o nosso programa, infelizmente. Tá bom? Espero que você tenha dado seu recado aí. Eu peço que você tenha entendido o recado da Marilza. Olha, meu muito obrigado e até uma próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.